Thaís Freitas, que nos traz as novidades importantes do dia. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente. No dia seguinte, a divulgação do PIB brasileiro do terceiro trimestre. E olha como é a vida, não é? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, passaram o primeiro semestre ali às turras, principalmente pela parte do presidente da República, dando declarações ofensivas em relação a Campos Neto. Mas ontem, minha gente, ambos seguiram na mesma linha. Na verdade, Lula já tinha falado e ontem Campos Neto usou quase as mesmas palavras do presidente da República para se referir à meta fiscal de 2024. Nas palavras de Campos Neto, ninguém espera que o governo atinja déficit zero no ano que vem. Mesmo reforçando que é importante que o governo faça o dever de casa, passe uma mensagem de consolidação fiscal, blá, 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 blá. Luiz Inácio Lula da Silva, há alguns meses, tinha dado uma declaração muito parecida, dizendo o seguinte: não vai dar para cumprir essa meta, paciência. Naquele momento, a declaração de Lula foi lida como uma espécie de desautorização do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi o grande defensor dessa bandeira. No caso aqui de Campos Neto, do presidente do Banco Central, é muito mais uma alfinetada no ministro da Fazenda. Por quê? Porque essa declaração de Campos Neto veio no mesmo dia em que o ministro Fernando Haddad, ao comentar o resultado do PIB trimestral, que teve alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior, cobrou o Banco Central sobre fazer a sua parte. O PIB surpreendeu positivamente, porque ele cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Mas eu quero alertar para o seguinte: a taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então foi o pior momento das taxas de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. E aí, lembrando em que pé nós estamos em relação a fechamento de contas, expectativa para o ano que vem e com a possibilidade, a necessidade de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja votada ainda nesse ano pelo Congresso Nacional. A meta fiscal para o ano que vem é zero. Falando aqui numa linguagem mais popular, o que o governo arrecada é o que ele vai gastar e ponto, nenhum centavo a mais. A questão é que no ano de 2023 há um déficit. O governo gastou mais do que arrecadou, 180 bilhões de reais. Ou seja, para o déficit zero no ano que vem, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. Quem pensou que é do nosso bolso, sociedade, acertou, porque o governo não fabrica dinheiro. No máximo emite moeda, mas aí gera inflação, não é? Voltando aqui aos números do PIB do terceiro trimestre. E assim, só deixando claro que o que disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o que de fato lê quase todo o mercado. Vai ser difícil que o governo consiga cumprir essa meta de déficit zero num ano eleitoral em que o não cumprimento da meta traz contingenciamento de despesas, ou seja, o governo não vai poder gastar aquilo que espera gastar num ano de eleição. Vai ser uma questão bem delicada do ponto de vista da economia e da política também. Rapidinho aqui, retomando os números do PIB do terceiro trimestre, que foi divulgado ontem. Fechou com alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior. Foi melhor do que o esperado. Tinha gente que achava que haveria uma queda ali até de 0,6%, 0,8%.
mas foi pequenininho, né? 0,1% de alta, confirmando a desaceleração da economia brasileira no segundo semestre de 2023. Em relação ao mesmo trimestre de 22, a alta foi de 2%. Olhando nos serviços e indústria tiveram alta de 0,6% no trimestre. O agro, depois da alta muito expressiva do começo do ano, recuou 3,3% e com esses números houve um ajuste na expectativa de fechamento do PIB para 2023, que deve terminar o ano na casa de 3% positivos.